Mais do que nunca, hoje, eu acredito num Deus que nos convida para uma jornada. Não acredito num Deus que me convida para resolver alguns probleminhas meus aqui e ali. É um Deus que me convida para uma jornada para a vida toda. Para mim, o convite para o discipulado é do tipo, vem comigo. Até quando? Até o fim. Até o fim. Anda comigo. Para mim, o convite para o discipulado não é com um objetivo, ou para uma questão aqui ou ali, ou para tocar numa ou noutra área da vida. Não, o convite do discipulado, isto é, para seguir Jesus de Nazaré, é para a vida toda, sob qualquer circunstância, e do tipo, tentando entender, compreender, não entendendo, não compreendendo, ora com as coisas dando certo, ora com as coisas dando erradas, mas não mudar de caminho nunca, é para a vida toda. E eu não estou falando, obviamente, de uma postura religiosa, não estou falando de cumprir uma cartilha doutrinária, eu não estou falando de ter uma rotina, uma agenda igrejeira, sabe, ter um horário, um lugar, não estou falando disso. Estou falando de jornada da vida. Jornada da vida. Aonde quer que estejamos, fazer da vida um culto. E não ficar fazendo cultos na vida, mas fazer da vida um culto. No que a gente estiver fazendo e onde nós estivermos. Talvez essa seja a dimensão máxima dos seguidores de Jesus. De não fazer pergunta do tipo assim, qual é o dia do culto da sua igreja? Mano, isso tem a menor importância. A questão é qual é o culto que eu presto a Deus, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, enquanto estou dormindo também. Porque diante dele eu estou o tempo todo. Então não é a hora que eu vou aqui ou ali, não. Qual é o culto que eu presto a Deus, de modo que ele se agrada comigo, ou não, mas é o que eu tenho. Como dizem alguns, é o que eu tenho para o dia. Às vezes a minha oração para Deus é assim, Deus, é o que eu tenho para hoje. Se o Senhor estava esperando mais do que isso, não deu. Não deu. Então, no começo da caminhada de Jesus, como ser humano, e quando ele recebe a comissão da parte do Pai, de confirmação do ministério dele na terra, há um episódio marcante, o episódio do batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, no finalzinho, você encontra o seguinte, no verso 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E aí, logo no capítulo 4, o Mateus, o escriba, né, o testemunha ocular, lembrando que o Mateus é testemunha ocular, ele está aí, ele está lá, nesse lugar, ele está vendo isso aqui, e ele escreve do que viu. Né? O Mateus e o João são testemunhas oculares. O Lucas e o Marcos escrevem os evangelhos ouvindo o testemunho dos outros. Eles não estavam presentes. Mateus estava lá. Ele vê isso aqui. E no capítulo 4 ele narra o seguinte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
E a tentação primeira do tentador é: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. E esse parece-me, isto ou esta hora, essa dimensão do momento do Cristo na terra, ela é emblemática, é grave, é crítica, é aquela que merece um quadro, merece uma pintura, merece poesias, merecem reflexões profundas, porque as tratativas aqui são de dimensões espirituais e misteriosas. Eu fico imaginando o que é que o Mateus viu para descrever que aquela pomba que assenta na hora que Jesus está saindo do rio e que assenta sobre ele é o Espírito de Deus. Cá entre nós, para os críticos do texto sagrado, essa é uma expressão quase que jocosa, do tipo assim, os críticos, uma pombinha boba que pousou, a pomba pousa em qualquer lugar. Pomba pousa em qualquer em qualquer lugar. Mas o Mateus está ali, o Levi, Mateus, ele está ali olhando e vendo a dimensão, o ambiente, a hora, o semblante do Senhor, o semblante de João, o semblante das pessoas, a água, as gotas de água, o céu que se manifesta. Ele está olhando tudo aquilo e vai descrevendo, alguma coisa misteriosa está acontecendo aqui. E ele descreve do jeito que ele pode. Do jeito que ele pode. É óbvio que ele escreve isso aqui 20, 30 anos depois, ele escreve do que ele está lembrando, das anotações que foi fazendo, do testemunho dos outros que estavam por perto, e ele vai dando nomes, ele vai identificando o quadro, a hora, o momento. Ele não está ali escrevendo, como a nossa escriba aqui, né? Ele não está ali escrevendo, não, ele está olhando, observando, vivenciando aquilo. Passa 1 ano, 2, 10, 20, 30, no meio do primeiro século, depois de Jesus ressurreto, ele para escrever. Aí fala com um, fala com outro, fala com os outros testemunhas que estavam lá, e a visão que ele tem é essa. Ele está saindo, uma pomba assenta sobre ele, e uma voz do céu. Uma voz do céu. Audível a todos, não sei. A alguns, não sei. O fato é que Mateus ouviu. E o que essa voz dizia? Isso aqui é absolutamente significativo e misterioso ao mesmo tempo. Será que Jesus não sabia quem ele era? E aí o mistério da encarnação faz-nos mergulhar nos pensamentos mais profundos do que é um Deus que se encarna, que vem se parecer com a criatura, que deseja se parecer com gente. Como é que isso funciona? O que ficou escondido ao Deus homem, ao Deus humano, que naquela hora a voz do Pai tinha que ser audível ao Filho? Eu não tenho explicações para isso. Eu vou entender um pouco depois, porque a voz vem e diz assim: este é o meu filho, você é meu filho, eu te amo, me alegro em ti, me agrado de ti, me comprazo, meu coração se convulsiona por ti, eu te amo, você é tudo para mim. Está ouvindo? Você é tudo para mim. Você está ouvindo, filho? E aí você só entende essa fala do mestre, ou melhor, do Mateus, quando descreve essa fala de Deus, você só entende no correr e no descrever dos episódios que vão acontecendo. Porque a impressão que dá,
que o Senhor precisaria passar, pós o batismo, por um período de profunda reflexão, de oração, de profundo mergulho naquilo que seria os próximos 3 anos e meio na sua jornada terrena. E ele vai para o deserto da Judéia, muito pertinho da região de onde ele está aqui, não obstante, de a pé ou de mula, como era comum, deve ter levado 2, 3 dias. Lembro-me quando visitei o deserto da Judéia, é muito próximo do Jordão, onde ele é batizado, e muito próximo da região urbana da Galiléia ou de Jerusalém, não é muito longe, mas quando você sai hoje de carro, em poucos minutos você sai de uma região urbana, arborizada, verde, para o deserto da Judéia, que é de fato um deserto absoluto, daquele que, quando a tardezinha vai caindo, o dia, eu lembro-me quando estava lá, o dia era de 30 graus. Quando caiu a temperatura, Valdir, no final do dia, no deserto da Judéia, já estava 1 grau. E quem não levou brusa como tonto aqui, passei um frio naquela viagem, naquela visita. Pô, por que não me avisaram? Caiu assim de 30 para 1 grau. É para lá que Jesus vai. É para lá que ele vai para se submeter a si mesmo e o seu momento, a uma solidão necessária, uma solitude necessária, um silêncio necessário, contemplação necessária, um jejum necessário. Quanto a gente perde quando a gente não faz isso? Mas ele foi. E aí você entende. Aí você começa a entender o porquê da fala do Pai. Porque a tentação que vem é exatamente onde o Pai tinha feito a afirmação. Se tu és o Filho. A tentação que vem é o da dúvida. A tentação que vem é da provocação. Que pai é esse que põe um filho nessa situação? Que pai é esse que põe um filho nesse caminho de morte? Que pai é esse que põe um filho como o único absoluto que poderia, em sacrifício, trazer de volta a vida para toda a humanidade? Que pai é esse? A tentação é essa. Será que você é o filho mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é o filho do Todo-Poderoso mesmo? Será que você é o filho do Todo-Soberano? Será que você, de todos os seres celestiais que existem por aí, você é o queridinho do Pai? Olha a tua situação. Nem o que comer você tem. Por que essa provação? Por que viver deste modo? Por que abrir mão de tudo isso? Que pai é esse? A dúvida lançada é: você não é quem você está dizendo. E você não é aquilo que teu pai disse que você é. Essa é a questão. Essa é a questão. E por que eu trouxe isso para esse momento de reflexão final entre nós? Porque alguns de nós, conquanto alguns como eu, que estão nessa sala, têm uma jornada de fé, como eu estava conversando com o Daniel e com a Marta, tem uma jornada de fé tão longa quanto a minha, e alguns têm uma jornada de fé talvez mais aprofundada do que a minha, inclusive, mas há aqueles que estão em processos de mudanças de ciclos na vida. Há aqueles que estão em tempos de novas configurações para si mesmos. Há aqueles que estão mudando roteiros, mudando agenda. Há aqueles que estão mexendo na sua estrutura de vida, de modo a ter que encerrar processos e começar novos processos na vida, para a vida. Na vida, para a vida. E esse momento é absolutamente crítico para a maioria de nós.
Como é que vai ser o outro jeito, o outro lado, a partir de que estou encerrando tempos da minha vida, ciclos da minha vida, porque a vida é de estações. Como é que vai ser daqui por diante? E não poucas vezes nesses processos eu ouço de muitos: Brega, eu não sei nem quem eu sou nessa história. Eu já ouvi isso muitas, aliás, eu ouço muito isso. E sempre que eu ouço com muita reverência. Eu ouço com meu coração absolutamente voltado e entregue àquilo que a pessoa está me dizendo, porque, de algum modo, por algum motivo, e por motivos que só eu sei do que essa pessoa está dizendo. E a questão que se apresenta é essa desconfiança da própria identidade. A questão que se apresenta é, às vezes, a falta de coragem para fazer a afirmação que se tem e que se pode fazer, porque há dúvidas nos bastidores, há dúvidas no pano de fundo. E essa é a grande tentação que todos vivemos. Se você é quem você está dizendo, se você é quem você está dizendo, você é mesmo? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Essa dúvida que ela se estende para todas as áreas das nossas vidas e às vezes nos impedem de tomar decisões, nos impedem de fazer escolhas, nos impedem de dar passos para diante, emperram, paralisam a nossa vida. É interessante como Jesus vence essa tentação, que para mim, das tentações apresentadas no capítulo 4 de Mateus, esta é a pior de todas. É a pior de todas. Porque as outras eram tranquilas. Ele já tinha feito. Ele já vinha fazendo milagres. Ele sabia que podia fazer. Mas quando ele é colocado naquela situação pelo adversário, por aquele que vinha para confundir, distrair, desestabilizar, aquela questão era grave. A questão é, se eu não tiver certeza de quem eu sou e o quanto sou amado, não farei a jornada que deveria fazer e que preciso fazer. E o que eu trouxe para você hoje aqui são duas questões, ou duas afirmações, ou dois pontos que precisam ser colocados. Primeiro, felizes aqueles que, fazendo todas as contas, concluem, em algum momento da vida, o que é que precisa ser feito dali para diante. São felizes esses. Felizes os que calculam, veem os custos. Eu estou falando de tudo. Jesus disse que nós podíamos construir qualquer torre que a gente quisesse. Ele diz assim, só que calcule o preço da torre, do começo ao final, para você não parar no meio do caminho e zombarem de você. Mas escolha a torre que você quer construir e construa. E construa. E normalmente, algumas dessas torres que temos para construir, elas têm os seus mistérios, têm os seus lados obscuros, têm aquilo que não é perceptível à primeira vista. Então elas precisam ser bem desenvolvidas. É como um casal que me procura e pergunta se o casamento deles vai dar certo. E, mano, se eu soubesse disso, ia ficar milionário, cara. Mas eu não sei. As contas são vocês que devem fazer. As contas, a contabilidade, os custos, são vocês que precisam fazer, avaliar tudo. A história, a cultura, os interesses, os medos, as desconfianças, as verdades e mentiras, o bem e o mal de cada um. Tem que ser tudo avaliado. Se for a toque de caixa, às vezes eu posso até arriscar. Bom, do jeito que vocês estão indo, não sei não. Tem prazo de validade esse negócio aí. Agora,
se você calcula do começo ao final, isto é, no sentido de fazer projeção, à medida que a vida vai mudando, você vai mudando também. Tem gente que pergunta para mim e para Lau, como é que nós fazemos para chegar aos 37 anos de casamento? Faz o que nós vimos fazendo na Avenida Paulista, agora há pouco, de casa para cá, fazendo acordos. Não vou dizer quais. Fazendo acordos. Fazendo acordos. Não é, Marta? Não é assim? Fazendo acordos. Fazendo acordos. E o acordo tem que estar no projeto. Eu tenho que saber que, num determinado momento da minha história, da minha vida, da nossa vida, dos que tomam essas decisões, acordos precisarão ser feitos. Ah, não esperava isso, então não pôs na conta. Não pôs na planilha. Então, seja lá o que for, primeiro, é bom que se tenha esta possibilidade de bater os olhos em tudo e ver o que é que precisa ser feito naquele momento e se ter clareza do máximo que se pode. Primeira coisa, diria assim, Jesus sabia disso de cor e salteado, porque ele criou-se com José, o José criou ele, e a Maria criou Jesus, ensinando-o sobre a vida. Não foi iludido, não foi uma criança iludida. É interessante que quando Jesus estava sendo criado, eles o perdem aos 12 anos de idade, voltando de Jerusalém para Nazaré. Eles o perdem, no sentido de, para mim, quando o texto narra isso, no sentido de dizer que ele era uma criança normal, que não vivia o tempo todo sob os olhos dos pais, que se perdia dos pais, e que isso é a coisa mais comum que pode acontecer com qualquer um, mas nunca teve dúvida de quem eram os seus pais, e os pais nunca tiveram dúvidas de que ele era o filho deles. Eles se sabiam um do outro. Bom, quando nós chegamos na vida, sejam quais forem os estágios, voltando a falar no nosso casamento, com 19 anos eu comecei a namorar com a Laodiceia e disse que queria casar com 22. Foi assim, na lata. Estava muito convicto. Para um menino de 22 anos, para aquela época, 37 anos atrás, era uma coisa muito interessante, não era tão incomum também, né? Era mais ou menos comum isso, mas tinha muita convicção. Sabia tudo? Quem dera, mas aquilo eu sabia. Aquilo eu sabia. Não sabia tudo, mas aquilo eu sabia. Tanto que eu cheguei até aqui, de algum jeito. E para mim, às vezes, e o que eu noto, e essa é uma crítica que eu faço, às pessoas que estão vivendo neste tempo pluralizado, diluído, líquido demais, para tudo, o tempo todo respondem com respostas, perdoe-me no que vou dizer, às vezes, muito levianas sobre coisas muito sérias. Às vezes eu ouço respostas muito vulgar para coisas muito sérias, no que implica vidas, no que implica pessoas. Mas isso parece-me que é um espírito de época. Só que isso tem levado muita gente ao sofrimento. E o sofrimento não é querer de Deus. É um problema nosso. Nós é que deveríamos resolver. E nós resolvemos quando nós olhamos o Evangelho e vemos um moço de 30 anos tomando uma decisão que o levaria à morte 3 anos e meio depois. Ponto. Eu gosto da expressão que o Lucas escreve em Lucas 9:51. Diz que um dia Jesus acorda, parece a impressão que dá que eles dormiram ao relento, à noite, e Jesus acorda com o semblante modificado. Semblante modificado.
E ficou claro para todos os que estavam à sua volta que a partir daquele momento, o afunilamento que o levaria à morte era certo. Estava no rosto dele. É bom quando as pessoas olham para nós e dizem assim: está na tua cara o que você vai fazer. Está na tua cara o que você vai fazer. É bom. Ruim é quando, tua cara não diz nada. Nem que sim, nem que não. Nem para frente, nem para trás. Nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o primeiro ponto. O segundo e último, e encerro, sabe qual é? Essa coisa boa e garantida que a gente tem da filiação. E eu tomo emprestado a fala de Deus ao Filho, ao Pai, a fala do Pai ao Filho, diz assim: filho, eu me alegro em ti. Pode ir para a vida. E quando lançarem dúvidas sobre a sua identidade, lembre-se do que eu estou dizendo. Eu tenho prazer em você. Então, quando o inimigo vem e diz assim: tu és mesmo filho? Aqui, a voz do Pai vem e diz assim: você é meu filho. Você é meu filho. Descansa, calma. Você nunca está só. Eu queria, e eu tenho fé, e acredito na palavra do Senhor para dizer isso para você. Em Cristo, nós nos tornamos filhos amados do Pai. Amém, queridos? Então, quando você sair para a vida, como na vida você está, tenha dúvidas sobre qualquer coisa, mas não tenha dúvidas de que você é um filho, uma filha amado do Pai. É mesmo? Sou. Isso não significa ser melhor que ninguém, maior que ninguém, ter mais do que ninguém. Não significa nada dessas bobageiras, dessas banalidades que às vezes o mercado religioso quer impor às vidas dos que declaram-se filhos de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma garantia aqui dentro. Uma garantia aqui dentro. De que enquanto alguns ficam dizendo: não sei não, hein, olha, fulano, nossa, você... assim, aqui eu tenho uma voz que está me dizendo o tempo todo: não, eu sou amado do meu Deus, eu sou amado do meu Pai, e isso eu não posso perder de vista, nunca. Em Cristo, no Evangelho, a proposta que Deus nos faz é: quer ser meu filho, quer ser minha filha, quer caminhar comigo, quer andar comigo, te garanto, sempre serei teu pai. Sempre serei teu pai. E quem tem pai e mãe tem identidade. Eu encerro dizendo que eu já disse para alguns, e alguns cansam de me ouvir, mas é assim que eu tentei ser e fui criado assim também. O tempo todo eu disse para os meus filhos enquanto eles cresciam: vocês têm um pai e uma mãe. Não importa o que lhes acontecer pela vida, seja lá o que for, de bem e de mal, me chamem, chame a mãe de vocês, porque nós vamos chegar lá e vamos dizer para quem quer que seja: esses dois são meus filhos. Mas viu o que ele fez? Eu vi, mas são meus filhos. Não prestam, eu sei, mas são meus filhos. Não vão dar em nada, eu sei, mas são meus filhos. São meus filhos, não toque neles.
nos embates da vida, em algumas ocasiões, eu ouvi Deus dizendo isso para mim: você é meu filho, bora para a vida, você é meu filho. Nunca eu negarei que sou teu pai. Que Deus nos leve para casa com essas boas sensações no coração. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Vamos ficar em pé.